Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 3 da Sucessão Testamentária. Capítulo 1 do Testamento em geral. Artigo 1857. Toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade de seus bens ou de parte deles para depois de sua morte. Parágrafo 1º. A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Parágrafo 2º. São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas tenha se limitado. Artigo 1858. O testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. Artigo 1859. Extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data de seu registro. Capítulo 2 da capacidade de testar. Artigo 1860. Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Parágrafo único. Podem testar os maiores de 16 anos. Artigo 1861. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento incapaz se valida com a superveniência da capacidade. Capítulo 3 das formas ordinárias de testamento. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 1862. São testamentos ordinários. Inciso 1, o público. Inciso 2, o cerrado. Inciso 3, o particular. Artigo 1863. É proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo. Seção 2 do Testamento Público. Artigo 1864. São requisitos essenciais do testamento público. Inciso 1. Ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos. Inciso 2. Lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a 2 testemunhas, a um só tempo, ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial. Inciso 3. Ser um instrumento, em seguida a leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. Parágrafo único. O testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como ser feito pela inserção da declaração de vontade em partes impressas de livro de notas, desde que rubricados com todas as páginas pelo testador, se mais de uma. Artigo 1865. Se o testador não souber ou não puder assinar, o tabelião ou seu substituto legal assim o declarará, assinando neste caso pelo testador e a seu rogo uma das testemunhas instrumentárias.
Artigo 1866. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá seu testamento e, se não o souber, designará quem o leia em seu lugar, presente as testemunhas. Artigo 1867. Ao cego só se permite o testamento público, que lhe será lido em voz alta 2 vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal e a outra por uma das testemunhas designada pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada a menção no testamento. Seção 3 do Testamento Cerrado. Artigo 1868. O testamento escrito pelo testador ou por outra pessoa a seu rogo e por aquele assinado será válido se aprovado pelo tabelião ou substituto legal, observadas as seguintes formalidades. Inciso 1, que o testador o entregue ao tabelião em presença de 2 testemunhas. Inciso 2, que o testador declare que aquele é o seu testamento e quer que seja aprovado. Inciso 3, que o tabelião lavre, desde logo, o auto de aprovação na presença de 2 testemunhas e o leia em seguida ao testador e testemunhas. Inciso 4, que o auto de aprovação seja assinado pelo tabelião, pelas testemunhas e pelo testador. Parágrafo único. O testamento cerrado pode ser escrito mecanicamente desde que o subscritor numere e autentique com a sua assinatura todas as páginas. Artigo 1869. O tabelião deve começar o auto de aprovação imediatamente depois da última palavra do testador, declarando sob sua fé que o testador lhe entregou para ser aprovado na presença das testemunhas, passando a cerrar e coser o instrumento aprovado. Parágrafo único. Se não houver espaço na última folha do testamento para início da aprovação, o tabelião aporá nele o seu sinal público, mencionando as circunstâncias no auto. Artigo 1870. Se o tabelião tiver escrito o testamento a rogo do testador, poderá, não obstante, aprová-lo. Artigo 1871. O testamento pode ser escrito em língua nacional ou estrangeira pelo próprio testador ou por outro, a seu rogo. Artigo 1872. Não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler. Artigo 1873. Pode fazer testamento cerrado o surdo-mudo, contanto que o escreva todo e o assine de sua mão, e que, ao entregá-lo ao oficial público, ante 2 testemunhas, escreva na face externa do papel ou do envoltório que aquele é o seu testamento cuja aprovação lhe pede. Artigo 1874. Depois de aprovado e cerrado, será o testamento entregue ao testador e o tabelião lançará no seu livro nota do lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado e entregue. Artigo 1875. Falecido o testador, o testamento será apresentado ao juiz, que o abrirá e o fará registrar, ordenando seja cumprido, se não achar vício externo que o torne eivado de nulidade ou suspeito de falsidade. Seção 5 do testamento particular. Artigo 1876. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho
ou mediante processo mecânico. Parágrafo 1º. Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais da sua validade, seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos 3 testemunhas que o devem subscrever. Parágrafo 2º. Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de o ter lido na presença de pelo menos 3 testemunhas que o subscreverão. Artigo 1877. Morto o testador, publicar-se-á em juízo o testamento com citação dos herdeiros legítimos. Artigo 1878. Se as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição, ou ao menos sobre a sua leitura perante elas, e se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como do testador, o testamento será confirmado. Parágrafo único. Se faltarem testemunhas por morte ou ausência, ou se pelo menos uma delas o reconhecer, o testamento poderá ser confirmado se o critério do juiz houver prova suficiente de sua veracidade. Artigo 1879. Em circunstâncias excepcionais, declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado a critério do juiz. Artigo 1880. O testamento particular pode ser escrito em língua estrangeira, contanto que as testemunhas a compreendam. Capítulo 4 dos Codicilos. Artigo 1881. Toda pessoa capaz de testar poderá, mediante escrito particular seu, datado e assinado, fazer disposições especiais sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca monta a certas determinadas pessoas, ou indeterminadamente aos pobres de certo lugar, assim como legar móveis, roupas ou joias de pouco valor de seu uso pessoal. Artigo 1882. Os atos a que se refere o artigo antecedente, salvo direito de terceiro, valerão como codicilos, deixe ou não testamento o autor. Artigo 1883. Pelo modo estabelecido no artigo 1881, poder-se-ão nomear ou substituir testamenteiros. Artigo 1884. Os atos previstos nos artigos antecedentes revogam-se por atos iguais e consideram-se revogados se, havendo testamento posterior de qualquer natureza, este os não confirmar ou modificar. Artigo 1885. Se estiver fechado o codicilo, abrir-se-á do mesmo modo que o testamento cerrado. Capítulo 5 dos Testamentos Especiais, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 1886. São testamentos especiais: inciso 1, o marítimo; inciso 2, o aeronáutico; inciso 3, o militar. Artigo 1887. Não se admitem os testamentos especiais, além dos contemplados neste Código. Seção 2. Do Testamento Marítimo e do Testamento Aeronáutico. Artigo 1888.
Quem estiver em viagem a bordo de navio nacional, de guerra ou mercante, pode testar perante o comandante, em presença de 2 testemunhas, por forma que corresponda ao testamento público ou ao cerrado. Parágrafo único. O registro do testamento será feito no diário de bordo. Artigo 1889. Quem estiver em viagem a bordo de aeronave militar ou comercial pode testar perante pessoa designada pelo comandante, observado o disposto no artigo antecedente. Artigo 1890. O testamento marítimo ou aeronáutico ficará sob a guarda do comandante, que o entregará às autoridades administrativas do primeiro porto ou aeroporto nacional, contra recibo averbado no diário de bordo. Artigo 1891. Caducará o testamento marítimo ou aeronáutico se o testador não morrer na viagem, menos 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra, onde possa fazer na forma ordinária o testamento. Artigo 1892. Não valerá o testamento marítimo, ainda que feito no curso de uma viagem, se, ao tempo em que se fez, o navio estava em porto onde o testador pudesse desembarcar e testar na forma ordinária. Seção 3. Do testamento militar. Artigo 1893. O testamento dos militares e demais pessoas a serviço das Forças Armadas em campanha, dentro do país ou fora dele, assim como em praça sitiada, ou que esteja de comunicações interrompidas, poderá fazer-se, não havendo tabelião ou substituto legal, ante 2 ou 3 testemunhas, se o testador não puder ou não souber assinar, caso em que assinará por ele uma delas. Parágrafo 1º. Se o testador pertencer a corpo ou seção de corpo destacado, o testamento será escrito pelo respectivo comandante, ainda que de graduação ou posto inferior. Parágrafo 2º. Se o testador estiver em tratamento em hospital, o testamento será escrito pelo respectivo oficial de saúde ou pelo diretor do estabelecimento. Parágrafo 3º. Se o testador for oficial mais graduado, o testamento será escrito por aquele que o substituir. Artigo 1894. Se o testador souber escrever, poderá fazer o testamento de seu punho, contanto que date e assine por extenso e o apresente aberto ou cerrado, na presença de 2 testemunhas ao auditor, ou oficial de patente, que lhe faça as vezes nesse mistério. Parágrafo único. O auditor oficial a quem o testamento se apresente notará, em qualquer parte dele, lugar, dia, mês e ano, em que lhe for apresentado, nota esta que será assinada por ele e pelas testemunhas. Artigo 1895. Caduca o testamento militar, desde que depois dele o testador esteja 90 dias seguidos em lugar onde possa testar na forma ordinária, salvo se esse testamento apresentar as solenidades prescritas no parágrafo único do artigo antecedente. Artigo 1896. As pessoas designadas no artigo 1893, estando empenhadas em combate ou feridas, podem testar oralmente, confiando na sua última vontade a 2 testemunhas. Parágrafo único. Não terá efeito o testamento se o testador não morrer na guerra ou convalescer do ferimento. Capítulo 6 das disposições testamentárias. Artigo 1897. A nomeação de herdeiro ou legatário
pode fazer-se pura e simplesmente sob condição, para certo fim ou modo, ou por certo motivo. Artigo 1898. A designação do tempo em que deva começar ou cessar o direito do herdeiro, salvo nas disposições fideicomissárias, ter-se-á por não escrita. Artigo 1899. Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testador. Artigo 1900. É nula a disposição, inciso 1, que institua herdeiro ou legatário sob a condição captatória de que este disponha, também por testamento em benefício do testador ou de terceiro. Inciso 2, que se refira à pessoa incerta cuja identidade não se possa averiguar. Inciso 3, que favoreça a pessoa incerta cometendo a determinação de sua identidade a terceiro. Inciso 4, que deixe a arbítrio do herdeiro ou de outrem fixar o valor do legado. Inciso 5, que favoreça as pessoas às que se referem os artigos 1801 e 1802. Artigo 1901. Valerá a disposição, inciso 1, em favor de pessoa incerta, que deva ser determinada por terceiro, dentre duas ou mais pessoas mencionadas pelo testador, ou pertencentes a uma família, ou a um corpo coletivo, ou a um estabelecimento por ele designado. Inciso 2, em remuneração de serviços prestados ao testador por ocasião da moléstia de que faleceu, ainda que fique ao arbítrio do herdeiro ou de outro determinar o valor do legado. Artigo 1902. A disposição geral em favor dos pobres, dos estabelecimentos particulares de caridade ou dos de assistência pública, entender-se-á relativa aos pobres no lugar do domicílio do testador ao tempo de sua morte, ou dos estabelecimentos aí citos, salvo se manifestamente constar que tinha em mente beneficiar os de outra localidade. Parágrafo único. No caso desse artigo, as instituições particulares preferirão sempre as públicas. Artigo 1903. O erro na designação da pessoa do herdeiro, do legatário ou da coisa legada anula a disposição, salvo se, pelo contexto do testamento, por outros documentos ou por fatos inequívocos, se puder identificar a pessoa ou a coisa a que o testador queria referir-se. Artigo 1904. Se o testador nomear 2 ou mais herdeiros, sem discriminar a parte de cada um, partilhar-se-á por igual entre todos a porção disponível do testador. Artigo 1905. Se o testador nomear certos herdeiros individualmente e outros coletivamente, a herança será dividida entre tantas cotas quantos forem os indivíduos e os grupos designados. Artigo 1906. Se forem determinadas as cotas de cada herdeiro e não absorverem toda a herança, o remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, segundo a ordem de vocação hereditária. Artigo 1907. Se forem determinados os quinhões de uns e não os de outros herdeiros, distribuir-se-á por igual a estes últimos o que restar, depois de completas porções hereditárias dos primeiros.
Artigo 1908. Dispõe o testador que não caiba ao herdeiro instituído certo determinado objeto dentro da herança, tocará ele aos herdeiros legítimos. Artigo 1909. São anuláveis as disposições testamentárias inquinadas de erro, dolo ou coação. Parágrafo único. Extingue-se em 4 anos o direito de anular a disposição, contados de quando o interessado tiver conhecimento do vício. Artigo 1910. A ineficácia de uma disposição testamentária importa a das outras que, sem aquela, não teriam sido terminadas pelo testador. Artigo 1911. A cláusula de inalienabilidade imposta aos bens por ato de liberalidade implica impenhorabilidade e incomunicabilidade. Parágrafo único. No caso de desapropriação de bens clausulados ou de sua alienação por conveniência econômica do donatário ou do herdeiro, mediante autorização judicial, o produto da venda converter-se-á em outros bens sobre os quais incidirão as restrições apostas aos primeiros.